Olá, amigos! Como vocês estão? Como sempre, eu espero que muito bem. Meu nome é Ivan Lima e vamos falar de algumas celebridades que são muito conhecidas por uma vida mais simples, discreta, longe dos holofotes e das câmeras nas suas horas vagas. Essas celebridades, muitas vezes, gostam de manter suas opiniões políticas em silêncio e sempre estão longe de confusões e polêmicas. Bem, hoje não traremos para vocês uma personalidade desse tipo. Muito pelo contrário, conhecido por polêmicas, tendo orgulho de se autodenominar uma pessoa sem papas na língua, Clodovil Hernandes talvez seja um dos brasileiros mais conhecidos da última década. Mas afinal, quem foi Clodovil Hernandes? Clodovil é um nome um pouco diferente, certo? Imagine então Clodovir. Estranho, não é mesmo? Bem, esse era o nome real de Clodovil, ou melhor, Clodovir Hernandes, que escolheu a versão com L por acreditar que soava muito melhor. Nascido na cidade de Catanduva, no estado de São Paulo, no dia 17 de junho de 1937. Ele foi, antes de diversas coisas, um costureiro de sucesso. A paixão pela costura veio devido aos negócios do pai, que após vender uma parte de uma fazenda que possuía, mudou com a família para outra cidade e abriu uma loja de tecidos. O seu verdadeiro nome, Clodovir, por sinal, foi resultado de um erro de interpretação da funcionária do cartório, que não conseguia entender o sotaque do seu pai. Ele era espanhol e o pequeno Clodovil era, na verdade, seu filho adotivo, resgatado de uma família extremamente pobre. Mesmo com pouco dinheiro, o pai e mãe do futuro estilista investiram tudo que tinham na educação do filho. Clodovil estudou em uma ótima escola católica. No futuro, viria a admitir que teria sofrido abuso de um padre na instituição. Isso, porém, conforme as palavras do próprio, não mudaram o modo como via a igreja. Clodovil era um famoso conservador, o que viria a influenciar ainda mais a sua vida. O tempo passou e, na década de 60, Clodovil, na casa dos 20 anos, ingressou para a Faculdade de Filosofia. Mas muito antes disso, seu talento para o desenho e para a moda já havia sido notado por pessoas próximas. Em 1960, com 23 anos, ganhou seu primeiro prêmio de moda, chamado de Agulha de Ouro. A sua rivalidade, algo que só foi realmente se tornar uma inimizade alguns anos depois dessa época, com o outro estilista, Denner Pamplona, também marcaram a carreira de Clodovil na moda. Logo no começo da década de 70, Clodovil já era um dos maiores estilistas do Brasil. Para a moda brasileira, o futuro apresentador de programas como um dos pais do movimento. Para você ter uma ideia, quando Clodovil começou a importar ideias da Europa para o mercado brasileiro, o termo estilista ainda nem existia. Por sinal, até boa parte de sua vida, Clodovil foi citado como costureiro pela mídia nacional. Seu estilo era famoso por implementar cores mais alegres e por criar roupas mais leves, feitas para a realidade da High Society do Brasil. Mas fez muito mais do que isso. Trabalhou com cinema, sendo figurinista de diversas produções e filmes nacionais e internacionais. Muitas celebridades vestiram suas roupas, como Hebe Camargo, Elis Regina. Todas essas experiências seriam muito importantes para a fama que ainda iria atingir. Outra experiência que começou a inserir Clodovil no mundo do show business foi o tempo que passou como jornalista da Jovem Pan. Isso aconteceu em 1968. Mas, infelizmente, o tempo que Hernandes passou como radialista foi breve. Ao fazer uma crítica ao vestuário e à atitude da esposa do então presidente do Brasil, Costa e Silva.
As críticas lhe renderam a demissão da rádio e a próxima oportunidade de estar na mídia só viria muitos anos depois. De qualquer maneira, a confusão com o presidente pode ser considerada a primeira polêmica pública de Clodovil, mas nem de perto foi a última. Já sendo um estilista de elite no Brasil, em 1980, Clodovil foi convidado para ter um quadro sobre moda no programa TV Mulher, seu primeiro programa de televisão. A apresentadora principal do programa era a paulista Marília Gabriela. O programa por si só era polêmico, já que era o primeiro que trazia conteúdos sobre sexo para as mulheres, o que gerava críticas de conservadores. Mas Clodovil foi um pouco além disso, discutindo ao vivo com a âncora do programa, Marília. Isso acabou lhe gerando sua segunda demissão de um meio jornalístico. Depois dessa, como poderíamos chamar aventura pela grande emissora, uma peregrinação tomou conta do apresentador. Passou por várias emissoras de televisão até o começo da década de 90, com vários programas. Normalmente, dava dicas de moda e tratava de vários outros assuntos como arte, saúde e animais de estimação. Os bichinhos, por sinal, eram muito queridos na vida do apresentador, sendo que os únicos herdeiros dele foram 8 cachorros que viviam na mansão do apresentador. Uma outra polêmica curiosa aconteceu na carreira de Clodovil em 1988. Ao dar uma notícia de política, Clodovil fez uma piada com a Assembleia Constituinte. Assembleia que criou a nossa atual Constituição, chamando de Assembleia Prostituinte. Lógico que muita gente não ficou feliz com o trocadilho de Clodovil, e dessa vez ele tomou um verdadeiro gancho de 2 anos afastado das telas. Continuou rodando pelas emissoras na década de 90 e também no começo dos anos 2000, com algumas polêmicas notáveis no caminho. Ao se despedir da TV Gazeta em 2002, Clodovil chamou a apresentadora do programa que dividiam, Cristina Rocha, de Jararaca do Brejo. Bem, nesse momento, você já deve ter percebido que Clodovil não tem muito talento para permanecer em um lugar só. Em 2005, porém, Clodovil se viu interessado em outras coisas além da televisão. Candidatou-se a deputado federal por São Paulo e foi eleito, sendo um dos mais bem votados pelo Estado. Uma das grandes polêmicas da vida de Clodovil é sobre sua sexualidade. Não que o fato de ser homossexual fosse motivo de vergonha para Clodovil. Assumia com orgulho sua sexualidade, mas algumas vezes, devido principalmente a frases polêmicas, Clodovil foi muito mal visto por movimentos militantes. Quando foi eleito deputado, Clodovil havia se transformado no primeiro deputado federal assumidamente homossexual. Porém, por diversas ocasiões, acabou entrando em conflito com esses movimentos. O mais famoso desses problemas vem do fato de que Clodovil era contra a realização da Parada do Orgulho Gay de São Paulo, contra casamento de pessoas do mesmo sexo e ainda contra o movimento da causa. Foi deputado federal durante 4 anos e realizou muitas propostas de projetos de lei. Ironicamente, um dos mais famosos é o que instituiria a união civil de pessoas do mesmo sexo, tornando o casamento de pessoas gays legal pela visão do Estado. O projeto de lei de sua autoria propôs reduzir para menos da metade o número de deputados no Congresso. Em 2005, após fazer exames de rotina, Clodovil constatou um tumor maligno na região da próstata. Fez uma cirurgia bem-sucedida, removendo o mal antes que se espalhasse por outras partes do corpo. Mas esse não foi o único problema de saúde que atingiu o então deputado federal. Após passar mal em uma sessão na Câmara dos Deputados, em 2007, Clodovil teve um derrame cerebral que deixou o lado direito do seu corpo paralisado. No ano seguinte, fez outra cirurgia de risco envolvendo a próstata, já que o próprio tratamento do tumor tinha deixado sequelas. Sua saúde vinha se debilitando rápido, principalmente depois de sofrer uma embolia pulmonar.
Em 2009, precisamente no dia 17 de março, Clodovil deixou esse mundo vítima de um AVC. Polêmico, extravagante, inteligente e talentoso. O homem com tantas faces e tantos shows deixava o mundo, mas seu legado, com certeza, continua nas memórias dos brasileiros. Conte aqui pra gente nos comentários se você se lembra de algum momento dessa lenda da televisão. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!